Milionário surpreende ao chamar a mulher que cuidou dele por 21 anos para revelar segredo. A mansão dos Oliveira sempre foi cercada por mistérios. Mas o que aconteceu na noite da morte de Fernando, o magnata do setor imobiliário, deixou todos de queixo caído. Tiago, o único filho, um homem agora marcado pela dor e pela amargura, não hesitou em expulsar Maria, a mulher que cuidou dele e de seu pai por mais de 2 décadas. As paredes da mansão, que antes ecoavam risadas, e o amor incondicional de uma mãe escolhida, tornaram-se frias como o silêncio que envolvia Tiago. Lágrimas secas e mágoas estavam estampadas no rosto enrugado de Maria, mas ele parecia cego às suas emoções, tomado pela própria perda. Expulsou-a sem pensar 2 vezes, como se ela fosse apenas uma funcionária. Maria, com seu vestido simples e olhar bondoso, deixou a mansão levando consigo apenas as boas memórias e um amor que nunca seria correspondido. Caminhou até uma pensão velha, onde o cheiro de mofo e o barulho dos passos enseados das outras idosas compunham a nova melodia de sua vida. Cada sala daquela pensão trazia lembranças dos dias de sua juventude, do cuidado, da proteção e dos momentos tristes e alegres que sempre compartilhou com a família Oliveira. Enquanto o mundo de Tiago desmoronava em tristeza, Maria se sentia perdida, mas ainda assim cheia de amor por aquele que antes considerava seu filho. E foi numa tarde nublada que Sílvia, a mãe de Tiago, confrontou o filho. Você não sabe o que fez, Tiago. Maria sempre esteve ao nosso lado e não apenas como uma empregada. Ela era parte da nossa família. As palavras da mãe socavam o peito de Tiago como um soco. O que ele não sabia era que a conexão entre Maria e seu pai era tão profunda que revelaria segredos sussurrados entre as paredes da velha mansão. Sílvia começou a contar histórias sobre o passado, lembranças que Tiago nunca ouviu. Ele escutou em silêncio, sentindo algo se agitar dentro dele. Confuso e arrependido, soube que precisava encontrar Maria. Mas quando chegou ao lar de idosos, o coração disparou ao vê-la profundamente fragilizada, sua saúde minguando a cada dia. Ao se aproximar, percebeu que as suas lembranças sobre ela não eram justas. Maria não era apenas uma funcionária. Ela era o colo que nunca teve, uma figura materna que o destino lhe roubou por sua própria insensibilidade. Ajoelhou-se diante dela, as lágrimas escorriam pelo rosto. Maria, me perdoe, eu não sabia. As palavras mal saíram e ficaram pesadas no ar. Tiago sentiu que, por meio daquele pedido, estava tentando curar uma ferida antiga. Ele não queria que a memória dela se esvanecesse. Queria honrá-la, então decidiu criar a Casa Maria Gomes, um abrigo para trabalhadores domésticos idosos, como um tributo ao amor que sempre lhe deu. Mas à medida que Tiago começava essa nova jornada para reparar seu erro, mais mistérios sobre o passado de Maria surgiam. Sobre uma carta antiga, uma fotografia amarelada e segredos guardados a 7 chaves que poderiam mudar tudo o que ele achava saber sobre sua família e sobre si mesmo. O que mais estava escondido? A história de Maria ainda não tinha terminado e Tiago estava prestes a descobrir verdades que poderiam transformá-lo para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Tiago ainda estava ajoelhado ao lado de Maria, as lágrimas deslizavam pela sua face quando a porta da pensão se abriu repentinamente. Uma mulher de aparência frágil, mas com um olhar intenso, entrou. Ela era uma figura familiar, mas Tiago não conseguia se lembrar de onde a conhecia. A mulher a observava e o sorriso que se formou em seus lábios era enigmático. Maria, querida, eu cheguei. Sua voz, doce e ao mesmo tempo carregada de um tom sombrio, ecoou pela sala. Os olhos de Maria se iluminaram brevemente e um brilho de reconhecimento dançou em seu olhar. Isabela, você veio. No entanto, Tiago estava confuso. Quem era Isabela? O coração dele acelerou. Mãe, quem é esta mulher? Ele perguntou, a inquietação crescendo dentro dele. Mas antes que Maria pudesse responder, Isabela se aproximou rapidamente. Você é o filho do Fernando, não é? Perguntou Isabela, a voz cheia de uma tristeza palpável. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Sem mais explicações, ela puxou um envelope amarelado do bolso, entregando-o a Maria. Você precisa ler isso, Maria. É sobre o passado e sobre Tiago.
Tiago sentiu um nó na garganta. O que havia nessa carta que causaria toda essa agitação? O murmúrio das palavras de Isabela parecia ressoar em sua mente. O que está acontecendo? Ele exigiu e o desespero começou a se infiltrar em sua voz. Em resposta, Maria começou a abrir lentamente o envelope. Suas mãos tremiam. A expressão de Maria mudou. Suas sobrancelhas se uniram em preocupação e um olhar de terror a dominou. Tiago, eu não posso acreditar. O tom da voz dela estava cortado pela ansiedade. Tiago se aproximou ainda mais, tentando ver o que estava escrito, mas Maria fechou os olhos, como se quisesse se proteger de algo horrível. Vou contar a verdade, Tiago. A voz de Isabela foi um sussurro penetrante e Tiago sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua mãe e Fernando guardaram um segredo que envolve você. As palavras pairaram no ar como um presságio aterrorizante. Ele estava prestes a saber algo que mudaria tudo. Enquanto Maria mantinha a carta em suas mãos, Isabela continuou: a verdade é que Fernando e eu éramos muito mais do que amigos na juventude. O que suas lembranças não lhe contaram é que você, Tiago, não é filho de Fernando. Ele não é seu pai biológico. A sala parecia encolher em torno dele, a revelação era como uma bomba prestes a explodir. Tiago ficou paralisado. Sentiu seu mundo desabar, sua identidade desmoronando. Não, isso é mentira, eu sou o filho dele. As palavras saíram em um grito desesperado. Mas a expressão nos rostos das duas mulheres dizia o contrário. Maria olhou para ele com uma mistura de amor e dor, lágrimas escorrendo. Oi, Tiago, eu não queria que você soubesse assim. O coração dele batia descompassado. O que mais estava escondido, a angústia e o pânico começaram a consumir preocupação e uma nova camada de mistério envolvia tudo. Isabela continuou: você tem que entender, havia razões para manter isso em segredo. O que vem pela frente pode ser devastador. Tiago percebeu que a jornada apenas começava. Diante do abismo de incertezas que se abria à sua frente, ele entendeu que, além de corrigir seu erro com Maria, ainda tinha verdades profundas para desvendar sobre suas origens. O que mais sua família havia escondido, o que mais ele não sabia, e agora o que ele realmente era. As respostas que buscava estavam prestes a mudar tudo e nada mais seria como antes. Tiago estava paralisado. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, levando-o a um abismo de incertezas. Ele olhou para Maria, que tinha os olhos cheios de lágrimas. A sala era um lugar de segredos, agora carregada de um peso impossível de ignorar. Não pode ser verdade, murmurou Tiago, a voz falhando. Ele queria crer que era tudo um devaneio, mas a expressão de Maria dizia outra coisa. Isabela, insegura, deu um passo à frente. Tiago, é hora de você conhecer a verdade que foi escondida de você durante toda a sua vida. E enquanto aquelas palavras deixavam sua boca, o som de um telefone tocando cortou o ar. Tiago se virou, o coração acelerando. Era um número desconhecido, mas naqueles momentos de tensão, a curiosidade foi mais forte. Ele atendeu, ainda ofegante. Alô? A voz do outro lado era grave. Tiago, você não sabe o que está prestes a descobrir? É sobre Maria e Fernando. O chão pareceu desabar. O que você sabe? Ele estava prestes a explodir de raiva. Não é hora para isso. Eu não tenho muito tempo, apenas escute. A voz era apressada e tensa. Você precisa voltar à mansão. Há algo lá que pode mudar tudo sobre você. Tiago olhou para Maria, que agora estava pálida. O que está acontecendo? Ele mal podia falar, a urgência estrangulando sua garganta. Há uma caixa de segredos do seu pai, a voz continuou, ele deixou para você. Está no escritório onde ele costumava trabalhar. Vá agora. E antes que pudesse perguntar mais, a ligação caiu. Silêncio. Tiago sentiu um aperto no peito. Ele não sabia que lá na mansão, guardado sob montanhas de memórias, havia algo que poderia explicar tudo. Eu preciso ir, disse quase para si mesmo. Mas, Tiago, o que está acontecendo? Maria perguntou, a preocupação transparecendo em seu olhar. Eu não sei, ele respondeu, mas parece que há muito mais do que sabíamos. Segredos que envolvem a gente, a nossa vida. Eu também tenho segredos, Tiago, Maria sussurrou, a voz trêmula. Mas não é hora de falarmos sobre isso. Ele não tinha tempo. Eu vou voltar para a mansão. Preciso descobrir o que está lá. Talvez isso explique o que eu sou, quem eu realmente sou. Antes que ela pudesse protestar, ele já estava saindo da pensão. O ar parecia mais denso enquanto ele caminhava em direção à mansão. Cada passo pesava como uma âncora, prendendo-o a um passado obscuro. Ao chegar, a casa parecia vazia, como se o próprio lugar soubesse que segredos estavam prestes a ser revelados. As portas rangiam em lamentos. Ele se dirigiu ao escritório, o coração batendo. A memória de seu pai o acompanhava. O que aquele homem havia escondido dele, ele virou as prateleiras repletas de livros, cada um cheio de histórias e mentiras. Foi então que viu uma caixa embaixo da mesa, empoeirada e quase esquecida.
Ao abrir, encontrou cartas, velhas fotografias e um diário que pareceu brilhar em meio ao passado. Escrevendo um nome numa das folhas, seu coração parou. Isabela, nesse momento, um barulho estrondoso ecoou na mansão. Um vidro quebrou, Tiago gelou. "Quem está aí?" Ele gritou com medo do que poderia encontrar. E antes que pudesse se mover, a porta do escritório se abriu com força, revelando um homem. Alto, com um ar ameaçador, ele olhou diretamente para Tiago. "Você não deveria estar aqui", disse com um sorriso frio. "A verdade nunca foi para você." Tiago ficou paralisado. O que isso significava? Quem era aquele homem? A ameaça pairava no ar e a revelação sobre sua origem parecia mais distante do que nunca. A tensão do momento fez seu estômago se contorcer. Que segredos ainda estavam por vir? Ele não sabia, mas o jogo tinha mudado e agora tudo estava em risco. Tiago ficou paralisado. O homem à sua frente tinha um olhar que transmitia ameaças. "Você não deveria estar aqui", disse ele com um sorriso cruel. O coração de Tiago disparou. "Quem é você?" A pergunta saiu quase como um sussurro, mas a dúvida o consumia. O homem avançou, seu olhar se endurecendo. "Meu nome não importa. O que importa é que você nunca deveria ter descoberto a verdade, principalmente agora." A adrenalina começou a pulsar nas veias de Tiago e ele sentiu uma onda de raiva misturada com confusão. "Que verdade? O que você sabe sobre a minha família?" O homem riu de forma sombria. "Ah, essa família é cheia de segredos. Você vai se surpreender com o que você realmente é. Ou deve dizer com quem você realmente é." O tom das palavras soou como um eco distante daquelas que Isabela e Maria pronunciaram momentos antes. Tiago estava prestes a explodir de medo e raiva. "Cale a boca." "Eu sou filho de Fernando." O homem então se inclinou mais perto. "Fernando só te criou. Não é seu pai de verdade, lembra? Essa verdade está apenas começando a vir à tona." E, com um movimento rápido, ele puxou um objeto de dentro do bolso, uma pistola. O frio do metal reluzente fez Tiago ter um choque. Não poderia ser verdade. "Você vai me dizer agora o que sabe? Ou vou garantir que você nunca descubra?" O ímpeto do homem era claro e o desespero apertou ainda mais o peito de Tiago. Mas antes que pudesse responder, o barulho ensurdecedor de um vidro quebrando ecoou novamente, seguido de outro som, como o estrondo de uma porta se abrindo com força. "O que foi isso?" Tiago gritou. O homem olhou para trás distraído e foi nesse instante que veio a explosão. A parede atrás de Tiago se despencou em uma chuva de tijolos e estilhaços. O homem gritou, caindo para trás, enquanto Tiago se jogou para o lado, forçando o corpo a se mover com a urgência da sobrevivência. Ele se levantou rapidamente, o coração acelerado e a mente em conflito, e então, entre os escombros, uma figura emergiu. Era uma mulher com os cabelos desgrenhados e o vestido rasgado, mas seu olhar era determinado. "Tiago", ela gritou, o desespero claramente estampado em seu rosto. "Era Isabela. Você precisa sair daqui." "Isabela?" O confuso era pouco. "O que está acontecendo?" Ela olhou para o homem, agora se levantando com dificuldade, e rapidamente se aproximou de Tiago. "Ele não pode saber. O que está dentro daquela caixa é mais complicado do que você imagina. Como você está envolvida nisso?" As palavras saíram um pouco mais altas do que pretendia. "Você sabe alguma coisa sobre quem eu sou?" Isabela hesitou, a tensão era palpável. "Mais do que você pode imaginar, mas agora não é hora." "Precisamos ir", mas antes que pudessem se mover, ela olhou para a caixa que Tiago havia deixado para trás. "Os documentos são cruciais. Isso pode mudar tudo." Sem pensar, Tiago pegou a caixa pesada, sentindo a pressão daquela verdade aterradora. Ele e Isabela começaram a recuar lentamente, enquanto o homem, com fúria, tentava se levantar. "Vocês não vão a lugar nenhum?" ele gritou, e a fúria dela fez Tiago hesitar. A adrenalina tomou conta enquanto a figura ameaçadora se aproximava. "Isabela, o que você sabe?" Tiago sussurrou, ansioso. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão ocorreu, desta vez mais perto, fazendo com que a estrutura da mansão tremesse. "Vamos agora." Isabela puxou Tiago e, enquanto eles se moviam, o chão sob os pés dele começou a rachar. Tiago sentiu seu mundo desabar. O que mais ele não sabia? A urgência o levava para fora da casa, mas o que estava começando a se revelar em seu interior era tão devastador quanto a destruição ao seu redor. Ele precisava da verdade, agora mais do que nunca. E enquanto fugiam para fora da mansão em ruínas, uma ideia aterrorizante passou pela cabeça de Tiago. E se tudo que ele conhecia, todo o amor e a dor, fossem parte de uma mentira ainda maior? O que mais poderia estar escondido nas sombras de seu passado? O que mais ele estava prestes a descobrir? Tiago e Isabela saíram da mansão em ruínas, o ar era pesado, carregado de fumaça e adrenalina. Ele olhava desesperado para trás, a lembrança do homem com a arma assombrando sua mente.
O que era aquilo? O que estava acontecendo? Um calafrio percorria sua espinha enquanto tentava processar tudo. Antes que pudesse perguntar mais a Isabela, um grito ecoou do fundo da casa. Tiago. Era a voz de Maria. Ele congelou, o coração disparou, ela estava lá dentro sozinha. O medo lhe cortou o fôlego. Maria, temos que voltar. Gritou, mas Isabela segurou seu braço, seu olhar era firme. Não, Tiago, não podemos nos arriscar. Mas a única coisa que ele conseguia pensar era em Maria, que havia lhe dado tanto amor. Eu não posso deixá-la. Ele tentou se soltar, mas Isabela o puxou, os olhos dela ardendo com uma urgência que ele não entendia. Acredite em mim, ela pode estar mais segura fora da casa. Precisamos nos afastar. Nesse momento, um novo estrondo veio da casa, fazendo a estrutura tremer. O chão parecia querer engolir tudo. Tiago olhou novamente para o prédio, a indecisão atormentando-o. O que ele deveria fazer? As memórias com Maria inundaram sua mente. O pai que ele nunca teve, os abraços, as risadas, tudo o que ele arriscava perder. Então uma figura apareceu na porta, era alguém saindo com pressa. Maria, ele gritou. O coração dele disparava enquanto uma mulher se aproximava, mas a expressão em seu rosto fez o estômago dele afundar. Não era Maria, era outra mulher mais velha com um ar familiar. Tiago, você precisa vir comigo agora. Sua voz era apressada, mas algo estava errado. Quem é você? Ele perguntou confuso. O rosto da mulher era conhecido, mas ele não conseguia colocar o nome. Sou eu, Lúcia, sua tia. O tempo parou, titia. Ele sempre ouvira histórias sobre ela, mas nunca a conhecera. Vem, Tiago, não temos tempo. Isabela soltou seu braço perplexa. A tia, o olhar dela alternava entre confusão e desconfiança. Precisamos ir. Maria está em perigo, mas não como você imagina. O homem que estava lá dentro quer mais do que você pensa. Tiago seguiu Lúcia, seu coração martelando. O que isso significava e que tipo de perigo? A tia olhou para ele com uma expressão de preocupação. Tiago, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. É preciso que saiba a verdade sobre sua família. Enquanto corriam, um pensamento atravessou a mente de Tiago como um raio. E se toda a vida que ele conhecia fosse uma farsa? As respostas que ele procurava se adequavam a um quebra-cabeça cruelmente complicado. Ele precisava de tudo, de qualquer detalhe que o ajudasse a entender. Mas então um grito cortante ecoou pelo ar enquanto Lúcia parava de repente. Não! O olhar dela se fixou atrás dele e Tiago virou-se, estando a poucos passos de um novo horror. O homem ameaçador estava de volta, a arma em punho. Achei que poderia escapar e em um movimento rápido ele disparou. O tempo pareceu parar. Uma explosão de dor explodiu. Tiago foi empurrado para trás, mas não foi ele quem levou o tiro. Ao seu lado, Isabela caía, a expressão de choque estampada em seu rosto. Silêncio. Tiago sentiu sua pele gelar. Isabela, ele se ajoelhou ao lado dela, a angústia tomando conta. O que estava acontecendo? O que mais poderia acontecer? Ele não conseguia entender, enquanto o mundo girava ao seu redor. O homem atrás dele estava se aproximando, mas a única coisa que ele conseguia ver era Isabela, seu olhar se apagando lentamente. As verdades, Tiago, ela sussurrou com dificuldade, sua voz fraca, vão mudar tudo. Ele ficou paralisado. As palavras dela reverberavam na sua mente como um eco aterrorizante. O que estava acontecendo? Que verdades eram essas? E o que mais estava prestes a ser revelado? Tudo escapava como areia entre os dedos dele. No fim, a única coisa que restava era o mistério de quem ele realmente era e o peso de segredos devastadores que se aproximavam. A verdade estava finalmente à espreita. Tiago estava ajoelhado ao lado de Isabela, o coração batendo descontroladamente. Ele sentia o pulsar da vida dela se esvaindo com cada segundo que passava. Isabela, não, por favor. Sua voz era um grito sufocado, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A realidade estava colidindo de forma cruel e ele não conseguia processar que alguém que acabara de conhecer estava morrendo em seus braços. Os olhos de Isabela estavam fixos nos dele, uma mistura de dor e determinação. Tiago, escute, a verdade que você precisa saber é muito maior do que você imagina. Não. Fique comigo, não me deixe. Ele implorou, sacudindo a cabeça, tentando afastar a perspectiva de perder mais alguém para aquele abismo de segredos. O homem que tinha atirado estava se aproximando, cada passo uma advertência crescente. Nesse momento, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, a parede ao lado dele se desfez em pedregulhos e o homem foi lançado para trás. Tiago se virou perplexo. Diante deles estava Lúcia, a tia que ele mal conhecia, segurando uma metralhadora. A tensão na sala aumentava em cada batida do seu coração. Eu não tenho tempo para explicações, Lúcia gritou, sua voz firme. Aconteceu algo muito maior do que você pode imaginar, Tiago.
Você precisa saber a verdade sobre sua origem. Mas e Isabela? Tiago balbuciou, sentindo-se dividido. Ele não podia deixar a mulher que o ajudou em meio a tudo isso, mas as palavras de Lúcia ecoavam em sua mente. Ele olhou de Isabela para Lúcia, desesperado. Ela é parte disso tudo, Tiago, mas agora precisamos sair, Lúcia insistiu. O homem se levantou à mercê da fúria, mas Lúcia atirou a metralhadora para o ar. O estrondo fez o homem hesitar. Você tem um papel crucial, Tiago. O que está acontecendo é só o começo. Se você não me seguir agora, tudo estará perdido. As palavras dela eram um soco no estômago. Nas entrelinhas, havia promessas de um destino sombrio e revelador. Tiago agarrou a caixa que tinha encontrado anteriormente, os documentos que poderiam mudar tudo. Não posso simplesmente deixá-la assim. Ele olhou para Isabela, que estava cada vez mais pálida. Olha nos meus olhos, Tiago. Isabela disse, o esforço visível em sua voz. A vida dela vale muito mais do que qualquer segredo. A única forma de você salvar o que restou de nós é seguir Lúcia. Algo na expressão dela fez Tiago hesitar. Uma revelação silenciosa estava ocupando o espaço entre eles. Ele olhou novamente para Lúcia, que balançava a cabeça em concordância. Você vai descobrir o que realmente importa, mas se não sairmos agora, não teremos oportunidade de descobrir nada. Naquela fração de segundo, Tiago tomou a decisão. Ele se virou e correu. Lúcia estava 2 passos à frente, mas ele sentia todos os instintos gritando que deveria ficar e lutar. Cada passo em direção ao futuro era um passo longe do passado, um passo longe de tudo o que conhecia. Ao saírem da casa, um screech cortante anunciou a chegada de mais pessoas. Um carro surgiu e a porta se abriu. Uma mulher de cabelos grisalhos estava no volante, a expressão seria, mas com um traço familiar que fez o mundo de Tiago balançar. É hora de você conhecer sua verdadeira família, Tiago, a mulher disse e seu coração parou. Quem é você? Ele questionou, a adrenalina zumbindo em suas veias. Sou sua mãe. Ela respondeu e o mundo dele desabou. A verdade que ele nunca soube estava prestes a ser revelada, uma verdade que tudo, absolutamente tudo, mudaria. Tiago estava paralisado. Sou sua mãe. A revelação da mulher o deixou em choque. Ele a olhou buscando traços familiares, mas tudo que viu foi uma expressão preocupada, uma mistura de maternidade e dor. Mãe, as palavras saíram como um sibilo. Era muito para processar. Agora não é hora para perguntas. Precisamos sair. Lúcia, a tia que ele mal conhecia, puxou pelo braço, enquanto o homem, que agora se levantava, reequilibrava a arma. O ar pesado de tensão parecia cercar Tiago, que hesitou por um momento, e Isabela. No fundo, um ímpeto de proteção tomava conta. Ele não poderia deixar aquela mulher para trás. Ela está em um estado crítico, Lúcia disse, mas Tiago já estava gritando. Não. Precisamos ajudar Isabela. Ela nos deu informações valiosas. A adrenalina disparava nas veias dele, não só de medo, mas de raiva. Como você pode me dizer isso? Seus olhos se encontraram com Isabela, que tentava sorrir, mas o esforço era visível. Tiago. Ela estava perdendo força. Era a única conexão com a verdade que o cercava. Era tudo que sabia. Ou você fica e arrisca tudo por ela, ou vem comigo agora e descobre a verdade que vai mudar tudo. Lúcia pressionou, mas no olhar dela havia um primeiro vislumbre de desespero, uma fissura. O homem estava se levantando com dificuldade, mas a expressão dele mudara de raiva para um olhar intenso de cálculo, como se estivesse prestes a revelar um segredo. Então, de repente, um som ensurdecedor ecoou. Um bando de homens armados invadiu a cena. Aqui estão eles! Gritaram e Tiago sentiu o terror tomar conta. A mansão agora era um campo de batalha, poeira e gritos misturando-se em um cenário caótico. Um deles se aproximou e a última coisa que Tiago viu foi o brilho de uma lâmina. Oi! Você não pode fazer isso, Lúcia gritou, mas o homem já estava em cima dele. Tiago estava prestes a ser atingido, mas Lúcia se colocou na linha de fogo. O impacto do golpe fez com que ela caísse no chão e o grito de Tiago ecoou na sua mente. Mãe! A verdade batia com força em seu peito. O homem que ele pensou ser um aliado agora estava revelando um lado sombrio. Você não sabe o que está prestes a descobrir, disse o homem. E no momento em que segurou Isabela e a puxou para longe, uma jogada inesperada ocorreu. Um alçapão se abriu sob os pés de Tiago, sugando para baixo antes que pudesse entender. Desesperado e confuso, ele caiu em um túnel escuro, caindo em uma realidade diferente. A dor emanava de cada parte do seu corpo, mas um pensamento se solidificou em sua mente. E se tudo isso fosse um plano? Uma armadilha? Enquanto ele se levantava, a escuridão começava a clarear. Ele se viu em uma sala repleta de documentos, fotos e objetos de valor emocional. Mas algo chamou sua atenção. Uma grande fotografia na parede que mostrava seu pai, não Fernando, mas um homem que ele nunca viu antes. Ao seu lado, uma mulher parecia familiar. Lúcia. Essa mulher não era apenas sua mãe.
Ela era uma figura central em tudo isso, mas a verdade era mais assustadora do que ele imaginava. Quem é esse? Ele sussurrou para si mesmo, então se virou, a sensação de que tudo aquilo tinha sido preparado para ele, um labirinto de mentiras. A ficha começou a cair e Tiago viu a compaixão se transformar em um tipo de traição. O que mais ele não sabia, o que mais estava escondido. No fundo, uma voz ecoava. Tiago está pronto para conhecer a verdade. Tudo em seu interior se movia como uma tempestade. Agora seu mundo estava desmoronando não só por causa da traição, mas pela incerteza de quem ele realmente era. Que segredos ainda estavam por vir? A resposta poderia ser a chave para sua própria libertação ou para sua perda total. Tiago estava diante de um abismo de revelações. A foto na parede mostrava um homem que ele nunca vira, mas um peso crescente no peito indicava que a verdade que ele tão desesperadamente buscava ia além das mentiras que havia enfrentado. Ele olhou para a mulher que se apresentou como sua mãe. A confusão era tanta que ele mal sabia como se sentia. Um nó pulava na garganta enquanto ele tentava processar a enxurrada de informações. Então, o que ele sabia sobre a sua vida? O homem com a arma, Lúcia com a metralhadora, o rastro de sangue de Isabela. Tudo aquilo parecia uma trama de filme, mas ao mesmo tempo muito real e aterradora. O peso da caixa em suas mãos parecia simbolizar todos os segredos que estavam prestes a ser revelados e um pensamento martelava em sua mente. Quem era aquela mulher realmente? Porque você nunca esteve na minha vida, Tiago disparou, a raiva fervendo. Porque agora, o que você quer de mim? Suas palavras ecoaram na sala silenciosa, cortando o ar como uma faca. A mulher olhou para ele com olhos tristes. Eu queria te proteger, Tiago. Você não fazia ideia do que estava em jogo. A verdade é que a voz dela hesitou, como que pesando cada palavra. Você não é apenas meu filho, você é parte de algo maior, algo perigoso. Ele franziu a testa, o coração acelerando. Naquele instante, a expressão de Lúcia tornou-se feroz. Não temos tempo, precisamos sair agora, gritou, mas o homem ameaçador ainda estava de pé, recuperando o equilíbrio. Uma explosão de adrenalina cortou o ar. Tiago estava prestes a responder, mas antes que pudesse dizer uma palavra, um som ensurdecedor ecoou. A porta da sala se estourou e mais homens armados entraram, com olhares fixos em Tiago e sua mãe. O caos tomou conta e a tensão pairava. O homem com a arma rangia os dentes, como se estivesse determinando sua próxima jogada. Você não vai escapar dessa, ele disparou, mas o tiro não veio. Em vez disso, um brilho metálico refletiu no olho de Tiago quando algo voou pelo ar e atingiu o agressor, derrubando-o. Quando o homem caiu, Tiago virou-se, confuso. Uma figura familiar surgiu das sombras. Era Maria, com a expressão decidida e os olhos brilhando de determinação. Não se movam. Ela gritou e Tiago ficou em choque. Maria, o que você está fazendo aqui? Os olhares trocaram-se. Acelerei. Eu nunca deixei você, Tiago. A verdade é que eu sou mais do que sua babá. Sou sua guardiã e você precisa saber que Maria hesitou, a urgência transparecendo. Você é o herdeiro de algo que pode envolver muito mais pessoas do que podemos imaginar. O mundo de Tiago girava e a dor de entender que não apenas Fernando não era seu pai, mas que Maria tinha um papel tão profundo e oculto, deixava-o sem palavras. Antes que a revelação pudesse se firmar na mente dele, um novo barulho irrompeu. Os homens armados estavam avançando e o pânico tomou conta. Precisamos sair. Lúcia gritou novamente e, em um súbito golpe de compreensão, Tiago tomou a decisão. Não, espere. Ele não estava pronto para deixar tudo para trás, mas a urgência tomou conta. Por favor, apenas me diga a verdade. Maria olhou fitá-lo e, por um breve momento, o tempo parou. A expressão dela era uma mistura de dor e amor. A verdade, Tiago, é que você não é apenas o herdeiro que pensávamos. Você é a chave de uma guerra que começou há muito tempo. Sua vida está entrelaçada com um passado que vai muito além do que podemos entender. E, como se a realidade estivesse colapsando, uma risada ecoou, aquele homem que havia caído começava a se levantar novamente, o olhar agora cheio de fúria e algo mais. Você nunca vai saber a verdade, e agora todos pagarão por isso. Sua voz ressoava enquanto seu olhar se fixava em Tiago, e ele percebeu que, naquela sala em ruínas, o jogo tinha mudado e a verdade que ele tanto desejava saber agora era um fardo a mais que carregaria. Antes que pudesse reagir, uma enorme explosão ocorreu do lado de fora, fazendo a estrutura tremer novamente. O chão parecia se abrir e Tiago se viu sendo sugado para um buraco, enquanto as palavras de Maria ecoavam em sua mente. Você é a chave. Ele mergulhou na escuridão, cercado por incertezas e segredos que estavam prestes a ser revelados de uma forma que mudaria tudo para sempre. E tudo o que ele podia pensar era: o que mais estava escondido nas sombras de sua vida?
O que estava prestes a ser revelado que poderia destruir ou redimir tudo. A única coisa certa era que a jornada só estava começando. Tiago caía na escuridão, o ar frio lambeu sua pele. Ele se sentiu sufocar, a caixa pesava em suas mãos, cheia de segredos que pareciam gritar ali dentro. O impacto foi brutal quando ele finalmente tocou o chão. Um momento de silêncio, então o eco de uma voz ressoou nas paredes frias. Você não deveria estar aqui. Os olhos de Tiago se ajustaram à penumbra. À sua frente, uma figura emergiu da escuridão. Era um homem familiar, com o rosto marcado pelo tempo e pela dor, o mesmo homem da fotografia. Você, Tiago, começou, o coração pulando no peito. Quem é você? Sou Lucas, seu verdadeiro pai. O homem falou com uma voz que parecia ecoar dentro de Tiago. A revelação bateu como um punho no estômago. Ele ficou sem palavras. O que quer que estivesse acontecendo parecia um pesadelo elaborado. Não, isso não pode ser verdade. Tiago gritou, tentando processar a mentira que desmoronava a imagem que tinha de Fernando, o homem que o criou. Você é meu pai. Mas porque você estava, o homem o interrompeu. Precisamos fugir, Tiago. Não temos muito tempo antes que eles venham atrás de nós. Você e eu estamos em perigo. A verdade que você pensa que sabe está longe de ser a realidade. Os olhos de Tiago se arregalaram de desespero. A ideia de mais segredos, mais mentiras era opressiva. Mas e Maria e Isabela? Ele balançou a cabeça, apertando a caixa contra o peito. Elas não podem ficar. Você precisa entender que não é apenas sobre elas. É sobre um legado, Tiago. Aquele que você carrega, Lucas disse desesperado. Você está no meio de uma guerra que não deveria ter começado. A armadilha foi para você. Guerra! Ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Você está falando de quê? A frustração o consumia. O homem que o havia criado, Fernando, era apenas uma sombra de quem deveria ser. Uma explosão ecoou e o espaço começou a tremer. Vamos agora. Lucas gritou, puxando Tiago pelo braço. Eles correram por um túnel estreito, uma escuridão opressora engolindo-os. Tinham que escapar. A vida de Tiago, os laços que conhecia até agora, estavam se desfazendo. Mas então, em meio à sua fuga, uma luz intensa apareceu à frente. Ele viu figuras se aproximando. Eram homens armados, com rostos frios e determinados. Eles estão aqui, Lucas disse, enquanto puxava Tiago para trás, buscando proteção nas sombras do túnel. Nesse momento, um rugido ecoou e a estrutura anterior começou a desabar. O teto desmoronou, a poeira encheu o ar denso. Tiago viu uma sombra se mover e seu coração disparou. Era Lúcia, Tiago. Ela gritou, mas logo um som estrondoso a interrompeu. Os homens armados estavam se aproximando rapidamente. Não a leve. Tiago gritou, seu corpo se lançando em direção a ela, mas Lucas o segurou. Você não pode salvá-la. Eles vieram por você. Um olhar desesperado passou entre eles, carregado de sentimentos não ditos. Mas uma figura se destacou entre os homens, era Maria, Tiago. Ela gritou, a expressão dela era um misto de alívio e pavor. Saia daqui, nós precisamos ir. Antes que qualquer um pudesse responder, um tiro ecoou. O mundo ao redor deles pareceu parar. Tiago olhou em direção ao som e tudo congelou. Maria caiu, o impacto a atirou para o chão. A cena se desenrolou em câmera lenta, o horror se instalando em sua mente. Maria. Tiago gritou, correndo até ela, o desespero tomando seu coração. A distância parecia uma eternidade. Assim que chegou ao lado dela, o mundo ao redor começou a se desvanecer. Por favor, não. Ele se entregou ao desespero, o coração despedaçado. Lucas fez o que podia para se proteger, mas tudo parecia imóvel. Tiago, você precisa saber quem você realmente é antes que seja tarde demais, gritou, mas o eco do último suspiro de Maria fez o mundo de Tiago desmoronar. Eu sou seu herdeiro de um legado que não entendi. O coração dele voou em pedaços e a dor se transformou em uma nova urgência. Enquanto os homens armados se aproximavam, Tiago sentiu a verdade se formar em seu coração. Ele não era apenas um filho perdido, ele era uma chave. A identidade que nunca soube, que tinha agora dançava diante dele, e a realidade que sempre conheceu estava prestes a desmoronar mais uma vez. O que tem nesse legado? Ele sussurrou, suas palavras perdendo-se no ar carregado de tensão. E enquanto as sombras se aproximavam e o caos ensolarado girava em torno dele, Tiago percebeu que o jogo estava apenas começando. O que mais estava escondido e quem ele realmente era? A resposta era uma tempestade que se avizinhava e ele estava prestes a ser puxado para o olho dela. Tiago estava em um pesadelo, sentado ao lado de Maria, o coração ardendo enquanto a vida dela se esvaía. A dor nas suas mãos era palpável, um aperto no peito que o deixava sem ar. Ele gritou, não, Maria, por favor, fique comigo. Mas a resposta dela era apenas um olhar terno, cheio de amor e tristeza. Lúcia, sua mãe, avançou para ajudar, mas o caos se intensificava à medida que homens armados irrompiam pelos corredores, cercando-os.
O som de seus passos ecoava, misturado ao barulho de coisas quebrando e gritos distantes. Tiago queria gritar, queria fugir, mas algo o prendia, como se cada segundo se estendesse. Você tem que ir, Tiago, agora! A voz de Lúcia soou frenética, mas Tiago estava paralisado. Eu não posso deixá-la. Ele olhou para Maria, cuja respiração estava se tornando mais fraca. O desespero tomava conta dele, lutando contra a realidade devastadora. Não havia tempo para hesitar. Lúcia gritou mais uma vez. Confia em mim, você é mais importante do que pensa. E nesse momento, Tiago sentiu um lampejo de esperança. Ele não poderia deixar que tudo acabasse assim. Maria havia sido uma mãe para ele e se ela partisse, o que restaria? Lúcia pegou o pulso de Tiago e o puxou para longe enquanto os homens se aproximavam. Siga-me, eu sei uma saída. Eles correram por um corredor escuro, Lúcia guiando-o através do caos. Tiago sentia o coração disparar, mas a urgência a impulsionava. Enquanto escapavam, uma explosão estilhaçou a parede ao lado deles, fazendo com que tijolos caíssem e bloqueassem a passagem. O horror e a adrenalina misturavam-se em seu sangue. O que está acontecendo? Tiago gritou, mas Lúcia não teve tempo para responder. Com um movimento rápido, ela o guiou até uma porta que dava para a rua. A luz do dia parecia um milagre, mas também era ensurdecedora após tanta escuridão. Quando saíram, o cheiro do ar fresco preencheu os pulmões de Tiago e por um segundo ele sentiu que tudo ficaria bem. Mas então ele olhou para trás e viu os homens armados emergindo da casa, determinados a segui-los. Vamos, Tiago! Lúcia o puxou novamente. Eles correram, mas Tiago não pôde evitar olhar para trás. A cena era aterradora, com fumaça e poeira envolvendo a casa. Por um breve momento, ele viu a figura de Maria na porta, um último olhar que se gravou em sua mente. Lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto avançava, empurrando-se para seguir Lúcia. Ele precisava escapar. Chegaram a uma rua movimentada, o desespero começou a ser substituído por uma determinação feroz. Ele precisava saber a verdade, precisava honrar a memória de Maria. Eles se viraram em uma esquina e Tiago, ofegante, lançou um olhar significativo para Lúcia. Quem eu realmente sou? O que você não me contou? O que Maria sabia? A expressão de Lúcia era intensa. Você é parte de algo muito maior, Tiago, um legado que não é só seu, e agora, com o que aconteceu, você precisa assumir isso. Está preparado? Ele ficou em silêncio, o peso das palavras reverberava em sua cabeça. A jornada não terminava ali, estava apenas começando. Sim, ele respondeu, a determinação transparecendo. Estou pronto. Mas antes que pudessem continuar, o eco de passos atrás deles fez o coração de Tiago disparar novamente. Você precisa se inscrever agora para não perder os próximos capítulos dessa história intensa. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa jornada com mais gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere NM mais o M2 para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A vida deles estava mudando para sempre e só o tempo diria quais verdades ele conseguiria desvendar. O mistério permanecia e o futuro era incerto. A história de Tiago ainda não tinha chegado ao fim.